Obrigada, Guilherme. Vou convidar então os colegas para a mesa e a gente abre então para o plenário questões. Paula, Adriana, eu vou ajudar aqui só nas inscrições, né? Eu vou abrir então as inscrições. Paulo foi o primeiro, Adriana lá atrás. Quem estiver querendo, fala o nome e. Pode começar? Legal. Deixa eu. Assim, eu achei que foi muito importante, né, na apresentação do Kenneth, né, principalmente, trouxe bastante subsídio para a gente ver limitações do método de se basear muito em citações. Acho que, obviamente, tem milhões de limitações, né? E o Coimbra reforçou, né, essas limitações. Eu só queria, assim, achei uma grata surpresa que o Guilherme, ao final, resolveu um pouco mostrar algumas dificuldades se a gente for querer enfrentar os problemas criados por esse método, né, de usar citações como uma base. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer é que é fácil a gente pegar qualquer sistema e trucidar, né, e considerar o sistema, mostrar todas as limitações do sistema. Agora, não é uma boa prática a gente mostrar só as limitações. É importante, quando a gente faz uma avaliação, mostrar as limitações e as vantagens. Porque nenhum sistema tem só limitações e só desvantagens. Né? Você deu a impressão, durante a apresentação do Kenneth, que só existem desvantagens. Né? E, obviamente, isso é fruto de uma seleção tendenciosa das citações que você usou, dos autores que você selecionou. Né? Porque, obviamente, tem vários outros argumentos que podem ser feitos a favor, né, de usar citações como base. Né? Então, o primeiro ponto que eu queria fazer é que a gente não tem que ser levado somente por um lado da questão. Obviamente que todas as pessoas que estão defendendo, né, que as citações devam permanecer como algo relevante, não são como se o outro lado é tudo burro e o nosso lado é tudo inteligente. Isso nunca acontece. Né? Os dois lados geralmente têm bons argumentos. Então, o que eu pediria, que uma próxima vez, quando for fazer esse tipo de discussão, que tomasse cuidado para representar os dois lados da melhor forma possível. E não de uma forma totalmente... Um lado é ótimo, outro lado é ruim. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer. O segundo é o seguinte. Outra boa prática é a questão da alternativa, aí que eu acho que o Guilherme trouxe uma discussão importante, porque tudo bem, a gente vê problemas no sistema atual. Eu vejo vários problemas, né? Como foi colocado aqui, compartilho de vários problemas. Só que a questão é a seguinte, o que a gente vai sugerir como alternativa tem que ser menos pior, porque nenhum vai ser muito bom, todos vão ter limitações. Né? Então, eu queria pontuar algumas coisas que eu achei interessante. No sistema bibliométrico, né, com citações, etc., tem várias formas de tentar melhorá-los. Né? O próprio Kenneth deu ideias, o próprio artigo que você citou, Kenneth, de fazer ponderação por número de autores. Tem vários recursos que podem ser feitos para melhorar esse sistema. Né? E o que mais que... Você falou mais umas 2 ou 3 coisas importantes, né? Você mesmo apontando no sentido de uma melhora. Então, eu acho que a gente teria, para avançar, eu acho que a gente deveria falar, tá bom, a proposta, vamos pegar a questão dos 5 artigos, né? É óbvio que isso é uma questão difícil, né? Por que a gente vai se sentir capaz de avaliar, na hora que a gente acabou de produzir alguma coisa, se aquilo que a gente produziu, de fato, vai ser muito relevante?
Isso é uma coisa muito difícil de ser feita. As coisas não são assim. A gente só vai saber se as coisas são relevantes na medida que que a gente faz começa a ser lido, começa a ser avaliado, começa a circular entre as pessoas. Então, eu acho que isso, por exemplo, é uma ideia que a princípio parece bacana, mas é muito problemática. Até o ser humano é notoriamente problemático para poder saber avaliar de forma isenta e se predizer. Predizer é a coisa mais difícil que tem. Todo mundo está aí tentando predizer. Então a gente já vai se arvorar e achar, não, eu sou capaz de dizer que eu mesmo não tenho condições de dizer quais são meus 5 artigos mais relevantes. Não sei, eu tenho que esperar para ver. Eu tive várias surpresas na minha vida, de coisas que eu fiz inicialmente que achei que seria muito relevante, e outras que menos, e que pela história eu vi que não é o que eu imaginava inicialmente. Então, não é simples, não se trata de... simplesmente a preocupação que eu tenho é de a gente acabar retornando e voltar a sistemas que sejam mais sujeitos a tendenciosidade do que o que a gente está adotando. E só para finalizar, um ponto que eu já acho que a confusão que eu acho que você faz, Kennedy, é em relação a subjetividade e isenção, de independência. Ninguém está falando que nenhum processo, um processo é objetivo e outro é subjetivo. É óbvio que todo processo é subjetivo. O processo de citação, ele é subjetivo. Só que ele é um processo subjetivo que passou por várias subjetividades. Passou por um editor, passou por revisores, passou por autores, Então, é uma subjetividade muito mais democrática, muito mais espalhada. Enquanto que a subjetividade que você está sugerindo, ela é mais concentrada. Ela vai se dar só numa instância, que é numa avaliação de um grupo, né, ou de um selecionado por alguma forma, por serem professores reconhecidamente competentes naquele local. Então, eu só estou apontando que algumas coisas que parecem, a princípio, um avanço, podem, na verdade, ser retrocessos. E o que a gente eu nunca defendi, nem acho que ninguém defende, que o processo, que as citações representam algo objetivo. Não, óbvio, só que é uma quantidade de subjetividade muito maior, tá? Muito mais... É isento, porque quando você tem... Então, a preocupação que eu tenho é que não é questão de ser objetivo ou subjetivo. É questão de você, quando tem comissões, né, e grupos locais, é que você está muito mais sujeito a que essa subjetividade seja influenciada por outros aspectos que ninguém quer que seja. Que é troca de favores, que é influências não, né, que são influências não escusas, né, que não são das melhores intenções. Então eu vou parar só para deixar alguns pontos para reflexão. Eu vou sugerir que a gente tem 5 pessoas inscritas. Eu vou dar essa rodada inicial para os 5 e depois a gente retorna aqui para a plateia. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar a organização do evento. Antes da Adriana começar, pedir para as pessoas serem um pouco mais sucintas. O assunto é super interessante, polêmico, todo mundo tem opinião, para a gente poder dar mais oportunidade de, inclusive, ter um debate com o pessoal da mesa. Brevemente, é uma alegria ver o Instituto capitaneando essa discussão, que ela parece bastante técnica e até burocrática, mas na verdade uma discussão política e social muito séria. Quer dizer, quero mencionar que sempre me preocupa muito ver o grupo ao qual pertenço de pessoas que fazem pesquisa e são docentes tão desesperado por publicação e tão desviado, talvez, cada vez mais da necessidade de formar liderança, formar novas gerações. E então esse é um assunto de grande importância política. Agora, eu queria só comentar que o tema que o Guilherme traz, da CAPES adotar essa avaliação, chamada avaliação pela norma, onde para um programa ter um conceito melhor, o outro tem que diminuir. E esse esforço de ranqueamento, ele é muito perverso e não atinge só a pós-graduação, ele também incide sobre a graduação. Quer dizer, o INEP adota a mesma lógica, o que gera uma disputa entre os cursos, eu acho que é importante destacar, sem ter muito norte. Quer dizer, a opção que se teria, que é a avaliação por critério e que demanda estabelecimento de critérios, e obviamente que esses critérios serão tão mais legítimos quando forem construídos coletivamente, pactuados com os interessados.
A construção de critérios pode induzir o rumo do trabalho e o rumo da produção para onde a gente quer do ponto de vista da sociedade brasileira, e não uma disputa entre quem está no ranking tal ou no ranking tal. Então, é uma questão do MEC como um todo. Eu entendo a dificuldade que o Guilherme aponta. A gente vê, quem conhece um pouco do setor educação, como tem um caráter mais tecnocrático mesmo do que a gente está acostumado a ver na saúde coletiva. Eu acho que eu falo isso para valorizar o ambiente no qual a gente transita, e acho que é importante que essa discussão não pareça, eu fico feliz do auditório estar cheio, uma discussão só para especialistas ou para iniciados nos temas da avaliação. Isso é uma discussão importantíssima para a área nossa e para as políticas de saúde em geral. Bom dia. Eu estou achando bem interessante essa mesa, essa proposta de ser mais sistemático com algumas questões que estão virando já um queixume, né? Assim, tanto que eu acho que são queixas tão pertinentes que esse auditório está cheio. Assim, essa coisa da revista que pontua de um jeito numa área, na outra, né? Tem o clássico da história, ciência e saúde da Casa Fiocruz, que é em educação, em sociologia, interdisciplinar, em ciências ambientais, e na saúde coletiva ela é B3. Mas aí, voltando para o fato de ser, apesar de divergências, de serem queixas comuns, assim, a muita gente, eu queria saber se existe alguma proposta, alguma iniciativa de coletivizar essa queixa, né, e organizar uma resposta. Acho que foi muito falado do quanto que é difícil mexer com esses critérios, o fato da saúde coletiva não ter voto, né, que o professor Guilherme falou. Eu queria saber isso, se existe algum fórum de professores e pesquisadores pensando isso e fazendo algum enfrentamento político mesmo nessa área. Bom, eu também... Vou tentar ser rápido. Olha só, eu também acho fundamental, também fico muito feliz que o IMS abre essa discussão com tanta gente, e acho que é uma mesa super interessante que vocês colocaram aí. Eu também concordo que esse editorial que vocês citaram, Mais do Mesmo, né, foi muito lido, ele foi um marco, acho que é legal falar, eu acho que foi uma coisa boa as editoras do Cadernos fazerem esse editorial. Agora, eu me pergunto assim, quem julga a relevância científica? Quem vai dizer que é mais do mesmo? Entendeu? Então, dentro até dos próprios exemplos que você coloca, que a Marília coloca, tem um exemplo que eu acho que não justifica por aí. Por exemplo, elas falam, todo mundo, tem muita gente que repete, o mesmo tipo de câncer, aí faz próstata, faz pulmão, são doenças completamente diferentes que não dá para ficar no mesmo artigo. E é relevante um artigo para próstata e outro para pulmão, que vai mostrar uma história natural diferente, uma evolução clínica diferente. Então, quem diz o que é relevante? Aí eu discordo totalmente do Paulo. Quem sabe a relevância científica são os próprios pesquisadores. E aí o sistema inglês é interessante nesse aspecto. Quando ele pede que em 4 anos o pesquisador escolha 2 artigos, e nesses 2 artigos melhores, que eles acham que tem impacto, não é impacto de quantas vezes foram... É impacto, assim, a última coisa do impacto seria quantas vidas foram salvas. Né? O impacto maior é o que modificou política. Então, por exemplo, na área de doenças transmissíveis, o impacto é quanto que esse artigo, o quanto que o artigo sobre a avaliação da vacina evitou de mortes na África. No caso do câncer, por exemplo, o quanto que o impacto do artigo que falou de sobrevida de câncer modificou o aumento de financiamento para o sistema inglês lá investir em câncer, no tratamento do câncer. Então, esse é o impacto. A relevância a gente sabe, nós sabemos, e cabe ao pesquisador lá fornecer argumento para essa relevância. Eles têm que levantar várias provas, até artigo de jornal, mostrando isso. Legislação na Inglaterra para mostrar isso, na África. Então,
Então, eu acho que isso é importante, eu acho que a gente deve valorizar isso. E eu penso que talvez fosse uma coisa importante que a CAPES pensasse. Não precisa mostrar os que a gente fez nos 4 anos, mas a gente escolhe os melhores e dá argumento para isso. Eu acho que seria por aí pensar a qualidade. Olha só, também queria dizer que essa foi muito, muito boa. As 3 apresentações foram muito, muito boas. Acho que a iniciativa dessa comemoração, uma das comemorações dos 40 anos do programa, é excelente, sem dúvida nenhuma. Agora, a coisa do que fazer, quem perguntou, não sei se a gente tem uma ideia pronta do que fazer, evidentemente que não, isso é uma batalha. Eu entendo perfeitamente o que o Guilherme falou, que não basta querermos ou termos uma proposta bem argumentada, bem costurada, porque há todo um conjunto de passos na CAPES a ser seguidos, inclusive o CTC, que é uma coisa complicada, a gente entende isso tudo, mas como eu acho que a discussão já amadureceu, né? Eu acho que a gente pode continuar a discutir propostas, mas ela está madura no sentido de que o próprio documento da CAPES disse que este modelo está esgotado, isso a gente já entendeu. Então, a gente aqui no IMS, nós fizemos algumas reuniões em que discutimos propostas para modificar o processo de avaliação na nossa área. E a gente tem um documento que já está feito, esse documento passou por todos os professores da casa, não foi completamente unânime, mas eu considero que está na hora desse documento, aí tem que ter as assinaturas das pessoas que concordaram com ele, que são a maioria dos professores da casa. É um documento que tem que ir para a rua, tem que ir para a rua, tem que ir para... Eu acho que o IMS tem uma certa liderança, não é a única liderança não, mas tem uma certa liderança no campo, evidentemente, deve circular junto aos outros programas de pós-graduação, mas, sobretudo, no Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação. Inclusive, a proposta que o Kenneth coloca na apresentação dele, né, de uma proposta mínima de início de transformação, está colocada nesse documento. Então, eu acho que está na hora da gente ir para a rua, né, e começar a discutir propostas concretas de transformação, que não seja o ideal, que a gente não consiga dar muito dessa vez, que a gente consiga só um pouquinho, mas se a gente não tentar, a gente não vai conseguir nada, né? Então a gente tem essa sorte que o Guilherme será, né, uma pessoa sensata, interessante, inteligente, que estará, né, coordenando essa... Então, eu acho que é a hora da gente botar o bloco na rua, né? Basicamente isso. Bem, primeiro, em nome da Federal Fluminense, a gente foi convidado e eu queria parabenizar o ERJ por essa iniciativa e os 40 anos. Eu acho isso muito importante e a gente tem estabelecido muitas parcerias. Parabenizar também quem expôs, embora eu já tenha visto, que a gente fala várias vezes disso, e ver o Coimbra e o próprio Guilherme reforçando determinados aspectos, a gente está mais do que convencido, me parece que realmente chega da gente ficar chorando e está na hora de agir. Acho que nós, institucionalmente, temos que fazer isso. Mas a minha pergunta é um pouco direcionada ao Guilherme. Embora eu entenda todas as dificuldades, acho que você tem razão, não é uma situação simples, é muito complexa, mas você hoje está ocupando um lugar importante dentro desse jogo, né? E você, como ator político, diz assim, pode fazer muita diferença dentro dessa negociação. Então eu queria saber um pouco da sua posição pessoal, embora isso não tenha sido discutido, talvez mais uma questão pessoal mesmo. Como é que você pretende conduzir essas diferenças internas do nosso campo? Né? Ou seja, como você pretende conduzir estrategicamente essa conversa? Enquanto o Guilherme pensa na resposta... Semana que vem.
Eu acho, basicamente, tentando responder o que o Paulo estava colocando, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com determinadas palavras. Parafraseando o Luciano Angel, tendencioso uma obra. Você usou a palavra tendencioso, eu fiz uma revisão que não começou agora, é um trabalho que está há anos que está tratando, né? Quer dizer, assim, o mundo não vem pré-empacotado com um jeitinho 50% bom e 50% para o outro. Esse é o tema. Obviamente que eu tenho uma posição. Eu estou enunciando a minha posição, eu estou deixando ela clara. Daí a tendenciosidade é outra coisa. Eu estou demonstrando. Peraí, Paulo, você falou agora outra. Eu estou demonstrando as razões racionais que me levaram a argumentar desta forma. Se isso é tendencioso, a ciência toda é tendenciosa. Essa é a minha primeira questão. Segundo, eu prefiro assumir a ignorância de não saber o que significa qualidade de ciência do que me satisfazer com o arranjo. E aí eu sou categórico. Está criando problemas. A gente está detectando esse problema em várias frentes, está detectando esse problema. Como editor, está detectando esse problema. Em comitê de avaliação, uma série de coisas, uma série de outras discussões. Se isso é tendencioso, eu estou sendo tendencioso com o Bruxelas, eu estou sendo tendencioso junto com o pessoal do Reino Unido que faz a avaliação do Grande Draft, eu estou sendo tendencioso junto com o Benaís. Quando o CNPq fez aquela pagelança para fazer a reavaliação de todo mundo, eles fizeram uma ligação, videoconferência com o pessoal do Enem, e a gente foi batendo todo o mesmo ponto. Não dá para ficar trabalhando com fator de impacto, não dá para ficar trabalhando, a gente tem que usar, tem que incorporar. Então, assim, esta é uma crítica que está consolidada. Né? Quer dizer, dizer que isso é tendencioso é uma coisa meio complicada. A alternativa, em segundo lugar, a questão do objetivo e subjetivo, você pode não estar usando, mas ela está circulando o tempo todo as pessoas que utilizam desta maneira. Como se tudo que fosse subjetivo inerentemente problemático e como se houvesse uma objetividade impossível completamente à parte da subjetividade ou da intersubjetividade humana, para lembrar do que o Popper fala, do que a gente chama de subjetividade. De objetividade é você dar de acordo com o intersubjetivo, no final das contas. Né? E, fundamentalmente, eu acho que o antídoto que você está falando é a transparência. Né? Porque se não fosse para isso, era preferível trabalhar com o computador. Se a gente vai abolir os comitês, porque pode haver tráfico de influência, pode haver tendenciosidade, pode haver escapar quatro, eu não preciso, para fazer a contabilidade, como o Carlos estava colocando, eu não preciso de gente. Né? Quer dizer, o computador faz isso muito melhor e muito mais rápido. E ninguém vai dizer, agora é claro que alguém programa o computador, é claro que alguém determina ponto de corte, é claro, há uma série de arbitrariedades que estão envolvidas nesse processo todo, que eu acho que aí assim, é uma questão ideológica da forma como é colocada, que mascara toda a subjetividade, toda a tendenciosidade que já há. Então eu prefiro um sistema que abertamente está colocando os princípios que eu estou trabalhando, e onde a gente tem uma possibilidade de exame crítico amplo, do que alguma coisa que supostamente resolveu esses problemas e está fazendo isso de uma maneira algorítmica, porque esse algoritmo não existe. Quer dizer, basicamente é isso. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com uma coisa que o Jurandir chama de hermenêutica dessa expressão. Quer dizer, eu acho que eu tenho que partir do princípio que as pessoas que estão se propondo a fazer processo de avaliação, né, quer dizer, nos vários lugares onde estão, são colegas nossos que estão operando com o melhor dos interesses possível. Se eles conseguem fazer isso, não é outra história, mas se a gente parte do princípio que todo mundo está querendo dar facada nas costas de todo mundo, é melhor não sair de casa. Basicamente é Bom, na verdade, eu talvez só queira reiterar eu estou de um lado nessa história. Eu consigo, de fato, pensar de forma clara que seja possível incorporar os indicadores bibliométricos como elementos para avaliar os nossos pares, os nossos Então, deixa isso muito claro, já escrevi sobre isso, não é novidade, na verdade, para ninguém. Eu acho que a bibliometria, eu acho que tem em si os seus méritos, como na área da biblioteconomia, nós não estamos aqui no departamento de nós não estamos aqui nessa área, nossa área é outra. E esses indicadores, E esses indicadores, na verdade, foram desenvolvidos no final dos anos 50, início dos anos 60, para avaliar a dinâmica das revistas. Né? O fato de alguns brasileiros terem resolvido tirar isso e colar para nós, como se a revista onde eu publico, que tem fator de impacto, 5, significa que Carlos Coimbra vai ter fator de impacto 5, isso é uma falácia. Eu posso nunca vir a ser citado, aliás, a maior parte dos artigos publicados no mundo nunca são citados. Ou seja, a maior chance que você tem é de não vir a ser citado. É que nem vestibular. O número de vagas para a universidade é muito inferior do que o número de candidatos. Portanto, um jovem que não passa no vestibular, nada contra ele. A maior chance é de você não passar no vestibular mesmo. A maior chance é de você nunca vir a ser citado mesmo. E daí?
Aí eu acho que desenvolvendo a outra ideia da autoavaliação, que eu acho que o Kenneth comentou, e a gente, de certa forma, já começamos a ensaiar alguma coisa desse tipo quando estávamos ainda no comitê do CNPq para os fins de avaliação de candidatos à bolsa de produtividade. Eu acho que tem um potencial bastante interessante sim, que merece ser melhor explorado e testado por nós. Eu consigo olhar para trás, nos últimos 3 anos do trabalho que eu realizei na ENSP, e consigo pescar 3, 4, 5 artigos que realmente eu acho que são mais a minha cara, entendeu? É o que eu talvez tenha feito de melhor. E acho que consigo defender isso. Né? Alguns trabalhos que me deram talvez mais prazer, que eu gostei mais de fazer, não sei. É diferente. Não foram todos iguais. Né? Eu acho que talvez esse tipo de exercício, não é necessário fazer uma tese em torno do que revisão, da minha autorrevisão, não é isso, mas acho que o pesquisador que publique, sei lá, ao longo de um triênio, 10 artigos, 8 artigos, sei lá, e não seja capaz de extrair 2 ou 3 e fazer uma discussão em torno desses artigos de maneira integrada e interessante, eu acho que qualquer um de nós deveria tentar fazer isso. Eu acho que é possível. E pode ser bem interessante também, entendeu? E não precisa de fator de impacto, de bibliometria nenhuma, é uma coisa totalmente qualitativa e autoavaliativa. A autoavaliação também é um caminho que merece ser melhor explorado, e que a gente não faz isso muito bem, na verdade. Né? A Fiocruz, por exemplo, faz autoavaliação pessimamente. Tem brincadeira as nossas avaliações lá. Não sei como é que vocês fazem aqui na UERJ, mas... Pois é, a gente brinca de fazer, na verdade. Né? Então, acho que a gente tem que tentar fazer isso sério. Eu acho que isso é um campo que dá para operar. E só quero dizer que eu concordo com a Gunnar, porque eu acho que os nossos colegas não pensaram nos exemplos que você deu. É claro que próstata, mama, pulmão, são órgãos completamente independentes, e os fatores de risco associados a câncer nessas partes da anatômica são doenças completamente independentes. Né? A questão não é bem isso que estava sendo enfatizado ali. Eu acho que há sim uma falta de criatividade, uma falta de inovação. Né? Isso a gente está vendo não só na ponta, quando me refiro à ponta, referindo às revistas, né? Mas também vimos no CNPq, na hora que a gente seleciona a demanda para o Estado Universal. É impressionante a quantidade de projetos muito parecidos, sem nada muito novo, que você já viu na edição anterior e na edição anterior do mesmo Estado Universal. Simplesmente se repete as mesmas propostas muito parecidas em todas as nossas áreas. Eu fico imaginando o que está acontecendo aqui no Brasil. Será que nós esgotamos a nossa capacidade de criar e inovar? Alguma coisa não está nos estimulando mais? Estamos cansados? Ou é porque a pessoa já sabe que o dinheiro é tão pouco que nem vale a pena se esforçar muito mesmo para ganhar 50 mil reais? Qualquer coisa que eu escrevo eu acabo ganhando, então para que eu vou pensar tanto? Né? Também talvez tenha esse aspecto. Né? Mas eu acho que a gente realmente está precisando dar uma parada maior. E aí a proposta que eu tenho até para o Guilherme, já que a gente está final da mesa e agora você vai responder todo mundo, então, que talvez a gente esteja chegando no momento que a gente tem que começar a pensar em como avaliar a avaliação. Né? A gente tem avaliado o programa, avaliado tudo, mas a gente não parou de verdade para avaliar as avaliações. As avaliações que acontecem no CNPq nunca foram avaliadas em si. Está na hora de avaliar, não é? Eu acho que as avaliações para candidatos a vagas concursos públicos da nossa universidade, usando esses critérios absurdos para contratar um professor, que ao invés da banca ler o artigo do professor, a banca pontua e vai embora, manda e contrata o professor ou não contrata, não sei, para que tem banca então? Eu acho que a banca tem que ler os artigos. Quantos candidatos você tem para uma vaga de professor? Qual é o problema de ler os artigos? Nós líamos antes, por que não lemos mais? Entendeu? Então, tem algumas distorções aí acontecendo que talvez estejam se repetindo e se capitalizando para todas as outras esferas por falta de avaliação do processo avaliativo. Então, acho que essa é uma proposta que tem que ser sinalizada de alguma maneira e a gente tem que começar a pensar seriamente nisso. Como avaliar a avaliação? Aproveitar que está na fase de lua de mel. Acho que eu vou tentar um pouco sobre isso, mas antes, não porque o Gunnar tinha falado, eu acho que realmente assim, é difícil, eu acho que é difícil você julgar relevância, né? E ao mesmo tempo o impacto é alguma coisa que, sei lá, é muito difícil avaliar a curto prazo, né?
E a avaliação, ela tem esse dilema, ela é feita trienalmente, né? Então, tudo que você produz naquele triênio, provavelmente, se tiver algum impacto na vida, não vai ser naquele triênio, né? Vai ser em algum outro triênio. Então, eu estava na última reunião do CTC, já tem essa discussão, né, que já está de longa data, sobre se a avaliação deveria não ser trienal, ser, por exemplo, quinquenal, para você ter uma, sei lá, ter uma impressão um pouquinho mais de longo prazo. Porque tem mil problemas, porque os cursos mais jovens e mais novos e menores, que estão, sabe, eles precisam, né, ser avaliados com mais frequência. Aí, se você cria um sistema de avaliação com mais frequência para cursos baixos e mais longa data para os outros cursos, você perde a comparabilidade. Então, é uma confusão, né? E a proposta que está em discussão, ainda muito preliminar, é você manter a produção, manter a avaliação trienal, mas olhar para uma janela temporal mais longa. Né? Ou seja, então você olhar, por exemplo, hoje, né, não só para esses 3 anos que passaram, mas 6 anos que passaram, né? Você teve um pouco de mudança e tal. Talvez seja uma forma de você compatibilizar essas coisas e aí, eventualmente, você conseguiria, talvez, criar alguns critérios que pudessem avaliar um pouco o impacto, talvez, dessas coisas a um pouquinho mais de longo prazo. Eu sei que é difícil, mas eu acho que eu acho que a gente não deveria, o outro lado da moeda, acho que a gente não deveria descartar a ideia de tentar incluir uma forma de avaliação de impacto, né, dessas produções no campo da saúde coletiva. Né? Como é que isso é feito? Eu entendo também perfeitamente a preocupação do Paulo, né, que é você conseguir fazer isso de uma forma isenta e bem fundamentada, não só porque isso é importante para a gente, porque isso também é importante para você conseguir convencer, né, digamos, o CTC, que você tem uma fórmula, que é uma fórmula que não está beneficiando um ou outro, né, ou seja, que é uma fórmula reconhecida. Tá? Eu acho que é possível, né, mas eu acho que a gente tem que se organizar para isso. Né, e não adianta só a gente falar. Outro aspecto que vocês falaram, Luiz, eu acho que o que eu quis salientar, sabe, é que claro que eu fui coordenador de programa nota 3 na FRJ, fui coordenador de programa nota 5 aqui, pela nota 5, né, nas gestões do Moisés e nas gestões do Aloysio. Né, e eu era super ativo, né, e via, né, de certa forma, o representante, né, como um alvo, vamos dizer assim. Né. Eu acho que o tempo mudou e hoje em dia, com o fortalecimento do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação, essa relação é mais uma relação, digamos, de íntima, digamos, de parceria, né, onde o Fórum deveria reconhecer dificuldades de implantação de determinadas propostas e o coordenador deveria ter, digamos, a responsabilidade de realmente representar os interesses da área. Né. Então isso eu acho que é difícil. Eu acho que tem problemas lógicos ou operacionais. E essa questão, por exemplo, da avaliação pela norma que a Adriana está falando. Se não adianta a gente investir, isso é a minha opinião, né? Mas eu estou aberto à discussão, claro, né? Mas a minha opinião, não adianta a gente investir numa proposta do tipo, não, sabe, os artigos daqui, dali, né, que são bem qualificados lá, vamos qualificar bem aqui também. Né? Porque no final, isso só vai levantar o sarrafo, né? Agora a produção vai ser mais alta, porque a pontuação vai ser mais alta, e continuar tendo que hierarquizar de qualquer maneira. Entendeu? Então, assim, será que vale a pena a gente investir em propostas que não são consensuais, vão ser dificílimas de serem aprovadas no CTC, sendo que elas não mexem, digamos, no âmago da avaliação? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente deveria olhar. Se vamos investir em 1, 2 ou 3 soluções, que são soluções que a gente consegue fundamentar bem, operacionalizar bem, e que, por um lado, resolva, eu acho, uma questão fundamental para a área, que é a capacidade, né, de valorizar, né, igualmente os modos de produção das diferentes sub-áreas, que eu acho que é um ponto crítico, né, eu acho que a gente precisa encarar isso, né, e ao mesmo tempo tentar incluir, né, de alguma forma, algum adendo a essa avaliação que nos liberte um pouco dos indicadores bibliométricos. Eu também não vejo como não utilizá-los. E também não vejo eles como, o tudo negativo. Eu acho que para essa massa de 13 mil artigos, alguma forma de avaliação quantitativa baseada vai ter que existir.
mas ela não pode ser a dominante, né? Então, assim, a gente tem que se debruçar sobre revistas são essas que a gente está publicando, de alguma forma olhar o que a área tem contribuído para outros campos. Inclusive, hoje a discussão toda na CAPES é qual é o papel dessas áreas, né, para a formação básica. Cara, a gente está falando de 8% da população que está em universidades. As pessoas não saem, não entram nem no ensino médio, cara. E o que a gente vai ver no futuro é que a gente não vai ter mais professor para ensinar esses poucos que conseguem entrar. Né? E o que a saúde tem para mostrar nessa área, né? Para contribuir em algum aspecto de cidadania, saúde e cidadania, direitos humanos, coisas que precisam, né, estar sendo, né, digamos, ajudando na formação desses docentes da educação básica. Sei lá, tem que pensar. E isso, as áreas estão todas se organizando e a gente está pensando em produção científica, né, que é fundamental, mas não é só isso, ainda mais a gente, a produção de coletiva, cara. Né, uma área eminentemente aplicada. Então, assim, eu acho que é difícil, mas eu acho que o momento, assim, não é porque eu estou entrando, acho que o momento é a gente fazer proposta e consensuar coisas, objetivamente. Não dá para ter 10 coisas, vamos fazer o que é mais importante, aí vai ter outros triênios, vão ter outras coisas acontecendo, né? Mas que a gente não pode perder a oportunidade de chegar, tem uma única oportunidade de chegar no CTC com uma proposta e chegar lá e tomar pau. E não poder aprovar até que repetiu ano passado. Tem que chegar muito bem fundamentado, com propostas muito objetivas, que garantam que sejam acordadas, obviamente, aí o papel do representante, né, é conversar com os outros representantes de outras áreas, né, ter um mínimo de apoiamento, para você poder apresentar uma proposta que tenha condição de ser aprovada e que signifique algum avanço nesse triênio. Não, outro triênio, né? Então, dessa forma que eu vejo, né, é uma missão complicada, mas essa é. A gente não se dá conta, às vezes, do quanto que essa lógica já está incorporada de alguma maneira em uma série de coisas. Se você for parar para pensar, o processo de designação do programa para 6 ou 7 é fundamentalmente qualitativo. Depois que você passa por essa etapa e que viu que a nota está acima, etc, etc, as coisas que têm mais peso são critérios evidentemente qualitativos. Nem por isso deixa de se conseguir ter a conta. Eu, por razões familiares, acompanhei agora o processo da designação do prêmio Carlos de Tese. É um processo totalmente qualitativo. Quando você tem um pequeno comitê, e ninguém diz que esse comitê está criando favoritos, um comitê com representação tanto geográfica quanto disciplinar, bastante abrangente. Então, assim, não só é possível, como a gente já faz isso. A questão é ver como é que a gente aperfeiçoa. Eu concordo com o Guilherme, completamente assim. Infelizmente, não dá para a gente fazer. Eu acho que tem um obstáculo, esse é intransponível no médio e possivelmente no longo prazo. Eu espero que algum dia a gente possa rever isso, que é essa questão do ranqueamento. Né? Porque, na verdade, o que está se avaliando não é se é um programa bom ou ruim. O que se deseja é produzir, de qualquer maneira, né, quer dizer assim, a diferença. E eu produzir diferença com uma pré-determinação que você vai ter que ter uma pirâmide. Né? Quer dizer, então, isso está dado antes da avaliação começar. Você vai ter que ter diferenças entre os programas e uma parte pequena vai poder ocupar as notas maiores. Da mesma forma que no CNPq. Você pode ter no máximo 10% de uma área, se eu não me engano, como um A. O que na nossa área está muito complicado, porque a gente já tem 12% ou 15% e o pessoal fica torcendo. Teve dessa para melhor. Não, tá de sacanagem. Mas assim, concretamente, né, quer dizer, isso é um obstáculo. Eu não vejo como transpô-lo a médio nem longo prazo, porque isso é estrutural da forma como as agências pensam, mas a gente tem que denunciar. Eu acho que, por outro lado, né, quer dizer assim, a gente mira para a Lua para conseguir chegar do outro lado da Rua. Né? Então, a gente fica o tempo todo. Se você começa a tua negociação, começa o teu pensamento pré-limitado àquilo muito pequeno que você vai conseguir fazer no dia seguinte, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que tem que ter visão tática do que a gente consegue avançar. Né? Quer dizer, em relação a questões incrementais, eu acho que a gente tem uma série de coisas aqui. A convergência é nítida, né, que a gente estava falando. Mas acho que a gente tem que ter uma visão estratégica de longo prazo que não vai ser para gerações. Né? Isso não vai ser resolvido com você. Tem 5 pessoas já inscritas. Eu acho que eu vou então meio que encerrar as inscrições com Ronaldo, Edna, Jane, Cláudia.
Bom dia. Bom, queria só fazer um pedido. Sou estudante do doutorado, primeiro ano, na área de epidemiologia. Como foi exposto, a área corpo docente, tese e dissertações tem o mesmo peso que a produção intelectual na avaliação, né? Acho que é um equilíbrio prudente até para a discussão, expandir para esse lado como se trabalha quantitativo também, hierárquico, esse tipo de classificação, se pensa em alguma coisa mais horizontal. Isso é especialmente importante porque estamos numa instituição de ensino e pesquisa. E, para além da produção de artigos e livros, estamos produzindo capital humano, recursos humanos. Então, isso justifica a minha pergunta, que no final o Guilherme pontuou, e ali na sua argumentação também, queria que entrasse mais nessas discussões e na possibilidade também, tomando como partida a transparência, de, pelo menos, incluir na discussão indicadores negativos de produção, porque, bom, sou aluno, converso com alunos, vejo uma série de problemas, de dificuldades, em termos até de estar aqui vindo, ausência de bolsa, evasão, adoecimentos, entende? Eu queria que a discussão também fosse sobre esses trilhos, e eu queria a opinião de vocês. Bom, primeiro queria parabenizar, né, o evento, as discussões. Não é bem uma questão, é um comentário assim, né, para quem está na coordenação há algum tempo e frequentando os fóruns de coordenadores, né, não vou dizer que é questão da novidade, mas a importância da gente estar num espaço desse em que você tem os professores e você tem os alunos também, e que não são só, como se diz, os coordenadores ou representantes dos fóruns lá discutindo, e que geralmente, tem até uma colega que falou que a gente fica muito preocupado na questão técnica, quando a gente está discutindo a avaliação, um curso, né, você está lá representando um curso, mas que essa questão da avaliação é uma questão muito mais ampla. Eu acho que os programas estarem fazendo isso com todos os professores, com os alunos, eu acho que isso pode nos fortalecer e trazer novas, né, discussões. Eu acho que o que a Jane está, fiquei até curiosa, né, o que a Jane fala, que vocês fizeram aqui, que já tem um documento com algumas propostas, com algumas sugestões, acho que isso é importantíssimo para a gente lá no fórum, né? A Jane já esteve lá, porque às vezes a gente fica realmente uma coisa muito técnica, né, muito específica, fazendo um monte de conta, porque está ali muitas das vezes preocupado mesmo que você tem que fazer lá um monte de conta e fazer a avaliação. Então era muito mais para agradecer o convite e de estar, né, e principalmente ali o comentário que o Ronaldo fez ali sobre a questão dos discentes. Eu fiquei, rapidamente, ouvi essa fala do Guilherme sobre a dificuldade e a necessidade de, inclusive, negociar com outras áreas, coordenadores de outras áreas. Eu fiquei pensando, agora eu já não consigo, foi muita informação. Guilherme, você botou um slide, o que eu tenho que fazer? Você botou um slide que colocava assim, uso de indicadores bibliométricos, eu acho, 100% em tal área, 35% em outra. Eu sei que a área de humanas, ciências humanas e ciências sociais aplicadas era 60% ou 35%, uma coisa assim. E aí eu fiquei pensando se não seria também interessante, eu acho que esse documento, eu acho que a gente tem que mobilizar o fórum de coordenadores, sem dúvida nenhuma, e a área, a gente tem que discutir. Seria interessante a gente, já que nós somos saúde coletiva, foi criada de forma interdisciplinar, que tenha as áreas de ciências humanas e sociais, tenha a área de planejamento, que também se comunica bastante com a área de ciências humanas e sociais. Será que não valeria a pena também a gente fazer um debate com
coordenadores dessas outras áreas para a gente ouvir sugestões de avaliação qualitativa, o que acham do nosso documento, etc. Tá entendendo? Eu acho que poderia ser uma coisa bastante... Não substitui de modo algum, tá? Eu acho que tem via fora, esse documento vai ser amplamente divulgado e a nossa proposta é que seja levado para o fórum de coordenadores. Mas eu acho que a gente podia fazer isso também, uma ideia que assim, não sei como. Tá. Bom, minha vez aqui escalar, falar um pouquinho sobre alguns pontos, né? Reforçando algumas coisas que me chamam a atenção, né? Primeiro, com relação à questão da formação, que todos colocaram aqui, eu acho que a gente tem que tentar também pensar formas de avaliação da formação, né? A gente já tem isso na ficha de avaliação dos programas e a gente discute pouco as formas de avaliação da produção acadêmica, né? Dos nossos pós-graduados. É interessante isso, também falando na questão da docência, discência e tudo mais, que assim, hoje em dia essa coisa da produção, essa corrida do ouro é tão grande que o aluno já chega para a gente, ou não chega, em função da sua produção. Então tem alunos que querem melhorar o currículo, então vão ser orientados por fulano, porque sabe que fulano publica muito. Então você já está mudando, inclusive a questão da orientação e da agregação a grupos de pesquisa. Antigamente as pessoas vinham pelo interesse no tema. E hoje em dia você já vê alguns discentes falando, não, eu vou trabalhar com fulano, porque eu sei que fulano trabalha, publica muito e tudo mais. Então é uma coisa que realmente extrapola até a questão só da avaliação, assim, a curto prazo. Isso tem efeitos muito mais a longo prazo, né? Com relação à questão da escolha dos produtos, eu também tendo a concordar com a Gunnar, né, com outros colegas. Eu acho que a gente está em plena finalização de um ano de relatório CAPES, né, com a nova plataforma, então a gente está tendo essa oportunidade de testar um novo sistema de informação com relação aos programas. E ontem ficamos aqui até altas horas da noite tentando identificar quais eram os 5 produtos mais relevantes da área, né? Então é uma coisa mais difícil do planeta, né? Ainda mais de um programa como o nosso, como de outras instituições, como a Fiocruz, por exemplo, que tem várias áreas, né? Que é completamente diferente de um programa pequeno de uma única área. Então a questão do número de produtos relevantes é muito importante nessa discussão. Não pode ser o mesmo número para um programa de 10 professores e um programa de 100 professores. Né? Um programa que é só de uma das áreas, que tem uma tradição de publicação só de artigo científico, por exemplo, comparando com um outro programa que tem as 3 áreas e que dilui a sua produção entre artigo, livro e produção técnica. Então isso, eu acho que é uma discussão que a gente também tem que aprofundar. Né? Com relação à questão da produção técnica, eu acho que também é interessante, a gente acaba discutindo muito a questão da produção acadêmica e de artigo científico. Mas acho que a gente tem que também reforçar coisas que a gente vem avançando. A gente avançou muito nos últimos anos com relação à questão da qualificação dos livros. Né? Não se pode perder isso de vista. A gente está arrumando para uma discussão um pouco maior sobre a produção técnica, que é fundamental para os programas que têm as 3 áreas, porque boa parte do que os nossos professores na área de planejamento fazem de mais importante, né, são as produções técnicas, que vão orientar as políticas, que vão fazer os programas, que vão elaborar protocolos de atuação no SUS e que o impacto pode ser a curto prazo. Então essa questão de avaliação, juntando com a avaliação do impacto, é muito interessante porque esse impacto também, dependendo da área, ele pode ser de curto prazo, como talvez na política, né? Em algumas políticas, quando você define um protocolo, e isso é encampado pelo Ministério da Saúde, como a gente tem alguns exemplos aqui, como pode ser uma coisa de longo prazo, porque você vai produzir uma coisa hoje, que só daqui a 10 anos aquilo vai ser recuperado e vai, enfim, trazer um pouco mais um impacto mais prático. Né? Então, acho que essa diferenciação pelas áreas também cabe com relação à avaliação do impacto, né? Indicadores de avaliação. A questão da estratificação, né? De qualquer avaliação ser estratificada, eu acho que a gente tem que reforçar isso nas discussões. Né? Os programas que são temáticos ou que abrangem só uma área não podem ser avaliados com as mesmas ferramentas com relação à produção intelectual do que os programas que têm as várias áreas, né? Os colegas já demonstraram aqui por quê. Né?
E acho assim, só para concluir, 2 pontos. Primeiro que a gente deve, estou reforçando aqui a ESMA, a gente tem que ampliar essa discussão, né? Nas instituições, nos programas, com os alunos, com os professores, com as outras áreas. Eu acho que isso é um exercício onde a gente vai, né, tentando ouvir a opinião dos colegas. É muito rico. Para mim foi muito rico esse debate, com a opinião de todos, com as divergências, com os senões, né? E isso só faz, assim, a gente pensar em possibilidades que possam ser viáveis, né? Porque também a gente não pode imaginar, né, que o ideal, né, só queremos o ideal. Não, vamos ver o que dá para fazer. Vamos mirar na lua, mas vamos ter pé no chão também, né? E por fim, que eu tinha deixado aqui para o final, que eu acho que é uma coisa que me incomoda ainda, e eu acho que a gente ainda vê isso no nosso campo, que o nosso discurso ele é interdisciplinar, né? Todos nós aqui dessa sala temos essa convicção que, teoricamente, e discurso, de que a nossa área não sobrevive sem o fortalecimento das nossas 3 sub-áreas, pelo menos. Mas, na hora da prática e do discurso, a gente identifica no discurso de cada um de nós as tendências para um lado ou para o outro e a polemização entre as nossas sub-áreas, que eu acho que a gente tem que evitar, porque isso não leva a lugar nenhum, né? Isso só leva ao esgarçamento das nossas relações internas, ao enfraquecimento da área como um todo. Então, acho que a nossa discussão, fora, aqui no IMS, fora do IMS, no Fórum de Coordenadores, no CPC e com as outras áreas, ela tem que, de fato, ser interdisciplinar. Onde a gente possa ouvir os colegas das outras áreas de concentração, das sub-áreas, que a gente compreenda a história, assim, a cultura daquelas sub-áreas, e que a gente realmente não seja discriminatório, né? Que a gente entenda que estamos jogando todos no mesmo time. E isso é muito difícil. Para mim é difícil, estou falando isso porque para mim é difícil, e eu tenho certeza que para todos aqui também é difícil. Né? Porque a gente vem de uma história, a gente tem uma cultura, e a gente acaba valorizando um pouco mais aquilo que a gente, afinal de contas, a gente não está naquela área à toa. Né? Enfim, então acho que isso eu levo assim, como também uma importância enorme nesses debates por aí, que a gente tente ver as diferenças, né? Respeitar as diferenças e valorizar as diferenças. Bom, eu vou ser muito breve, mas é mais para reforçar talvez o que a Cláudia falou agora no final, porque eu não tenho dúvida de que a gente já vem com algumas inquietações e mobilizações dentro do fórum, dentro dos programas, alguns mais próximos dos alunos, outros não. Mas, assim, nós, de alguma forma, lá na ESP, a gente já sofre pela nossa grandeza, porque nós somos grande. Enquanto programa de saúde pública, não tem só de saúde pública, nós somos 4 programas. E de alguma forma, às vezes, é difícil estabelecer um consenso interno, mas o que está claro para mim que essa perspectiva de se colocar uma discussão que a gente precisa fazer para logo, que a gente precisa ter iniciativas mais claras e concretas, né? Eu acho que o documento é uma iniciativa, ampliar mais o debate é uma outra iniciativa, identificar outros fóruns onde, para além do Fórum de Coordenadores, a gente precise pautar essa questão. Eu não tenho dúvida de que todas essas são iniciativas, mas são iniciativas que em algum momento vai precisar de se chegar a um consenso, de se marcar mais firmemente qual é a posição do campo da saúde coletiva como um todo. Que aí eu acho que a gente está sofrendo, sim, dessa grande fragmentação dentro do próprio campo, né? E nesse sentido, eu não tenho dúvida de que há uma necessidade da gente trazer essa discussão e trazer essa discussão de forma que a gente possa integrar mais, não só os diferentes programas que existem, que hoje estão aí funcionando, mas talvez até olhar, como a Jane mesmo colocou, as experiências das outras áreas, porque eu acho,
A Cláudia tocou na questão da produção técnica. Eu acho que tem um grupo de trabalho que tem funcionado já nesse sentido de pensar na própria questão de como melhorar a avaliação qualitativa da produção técnica mesmo. E a gente viu um desafio que é, assim, a diversidade de produção técnica que nós temos. Assim, eu estou há muito pouco tempo no fórum, estou há muito pouco tempo também fazendo parte desse grupo, mas assim, é um desafio que se a gente também não coloca isso, né, na mesa, porque nós estamos também com uma batata quente na mão, assim, a gente não sabe muito bem qual é a melhor forma, mas eu acho que a gente já tem muitos elementos para questionar, para poder orientar uma mudança, ainda que essa possa não ser agora a melhor mudança, mas que a gente precisa mudar, a gente precisa. Então eu só queria mais trazer essa colocação como levar para a ENSP, e acho que a ENSP com certeza vai, né, aderir à questão do documento. Eu acho que a gente já vem fazendo várias discussões internas do ponto de vista de qualificar melhor o nosso processo de avaliação, mas eu fico sempre muito preocupada também do quanto que nós estamos muito atropelados pelas necessidades do cotidiano, né? A própria questão agora que a gente vem enfrentando com a plataforma Sucupira realmente assim é algo que é contraproducente, que é insano, que tem deixado a gente muito estressado, porque ainda que a gente possa pensar assim, as implicações podem não ser muito sérias do que será desse processo, mas isso tá tirando a gente do nosso eixo, tá tirando a gente do cerne da nossa questão, porque eu acho que o cerne da nossa questão é isso. Vamos enfrentar essa situação, mas se a gente ficar tão amarrados com todas essas dificuldades que a gente tem visto no cotidiano, fica difícil. Então a gente tem que ultrapassar essas dificuldades para poder avançar e ser mais propositivo mesmo. Só duas coisinhas que eu acho, mas rapidamente, eu acho. Uma coisa, Ronaldo, eu acho que esse ponto é um ponto assim, mais um efeito da ênfase na produção científica é justamente ignorar, né, o que acontece na avaliação do quesito de corpo discente, tese e dissertações. Do ponto de vista da avaliação, eles têm o mesmo peso. Acontece que não se discute, nunca se discutiu, né, que indicadores você deveria utilizar para avaliar o aspecto da formação do corpo docente, das teses, dos produtos. Não existem. Consenso, não existe discussão. O que acontece? Utilizam-se, primeiro, indicadores quantitativos também, né, que são de pior qualidade do que da produção científica. Porque a gente não sabe o que a gente quer avaliar e nem como avaliar. O que acontece? Né? Ele tem o mesmo valor, você não pode ser nota 5 se você não tiver muito bom corpo discente, né? Assim como na produção científica. Você tem que ter esses dois para você conseguir seu curso nota 5. O que acontece? Não consegue, na medida que você não tem bons indicadores, não sabe o que você quer avaliar, e usa indicadores quantitativos que a CAPES te fornece que não servem para nada, é o que você pode utilizar, você não consegue, digamos, avaliar ou discriminar que seja os cursos em termos de algum tipo de qualificação nessa área. Então tudo fica para a produção científica, né? Porque ali tudo é a mesma coisa, então onde é que a gente vai discriminar? Produção científica, né? Então esse é um assunto assim, que 35% da avaliação, assim como a produção científica, é mesmo valor. A gente tem que se debruçar, isso é uma coisa urgente, eu acho que a gente mereceria ou aqui, ou o fórum, ou sei lá onde, né? A ENSP ou a UF, por que não, né? Montar uma mesa sobre isso, sobre esse tema, né? Para que a gente consiga, sei lá, formar grupos, alguma coisa que consiga pensar sobre isso. Outro ponto, Jânia, eu achei legal o que você falou, eu acho que é por aí mesmo, mas uma das coisas que eu acho fundamentais também é a gente discutir, né, a questão do caráter interdisciplinar da área de saúde coletiva. Como é que você expressa isso, porque esse é um ponto também que é super valorizado na CAPES, né? Interdisciplinaridade. Se você fortalece isso, demonstra isso, né? Você ganha uma latitude de decisão, inclusive para a incorporação de alternativas de avaliação muito maior, né? E outras áreas que não são, aparentemente não são, tipo nas ciências biológicas, biodiversidade, né? Eles usam indicadores bibliométricos, mas eles
tem muita experiência em separar periódicos, áreas, sub-áreas, no consenso e tal. Também são pessoas que, apesar de utilizar indicadores bibliométricos, têm muita experiência nesse... a biodiversidade são 180 programas, é 3 vezes maior que a nossa área, que é da zoologia, ciências ambientais, uma loucura. A interdisciplinar, propriamente dito, né? Também, a área de ensino, né? Que é gigantesca também. Todos eles usam mais ou menos indicadores bibliométricos, mas tem muita discussão sólida, digamos, conceitual, sobre como que a interdisciplinaridade se expressa na área e como que a avaliação tem que dar conta disso. É um outro nicho, eu acho, que a gente deveria fortalecer, dado que é isso aí, é isso, somos nós, né? Então eu acho que é um outro campo que a gente deveria aprofundar a discussão, não é só aceitar a interdisciplinaridade, né, como fundamento, né? É o que é isso, né, na nossa área de fato, como é que a gente pode aprofundar isso, né, nos próximos anos. Só a área não, mas a área de saúde coletiva existe uma trava, né? Ou seja, a produção científica não pode ser menos do que 35%, mas ela era 40% e 30% era teses e dissertações. Então a gente mudou isso nessa avaliação agora, 35 e 35. Tomar a decisão que é supostamente boa, né? Eu acho que mas se não vier acompanhada por uma ótima discussão de como você faz a avaliação, não serve para nada. Essa que eu estou falando, assim, é uma discussão assim, ele chega a ser estéril, que eu estou falando, sabe? Você fazer um esforço de convencer o CTC que você quer mudar, né, para equilibrar, e ao mesmo tempo você não ter discussão ou base, ou fundamento, ou indicadores para avaliar. É perda de tempo, né? Bom, pessoal, então a gente vai finalizando por aqui essa mesa. Eu queria agradecer, né, aos palestrantes, foi excelente, né? Todo mundo aqui até esse horário. Infelizmente a gente vai ter que cortar o papo, mas certamente ele vai continuar, né, em cada instituição e aqui da NMS. Obrigada a todos.